Bom, vamos lá. Vou falar um pouco agora, né? Agora vamos aprofundar, né? Vou entrar na parte aqui mais dura da apresentação aqui. Vamos aprofundar aqui um pouco, né? Vamos começar falando um pouco sobre dados, que no fim das contas é o nosso grande, né? Nosso grande habilitador aqui do dia de hoje são dados. Quando a gente fala de dados, em geral, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os chamados dados tabulares. Uma tabela, uma planilha, né? Está lá, tá intrínseco, né? Um vetor, uma matriz, isso tá no âmago, né? A gente sempre fala assim, dados, você fala assim, está numa matriz, está num vetor, está numa estrutura, não sei o que, está um registro de banco de dados. Tudo isso é o quê? É uma lógica vetorial, uma lógica tabular de organização dos dados, tá? E onde ela é muito bem tipada, ela é muito bem organizada, e é onde a maioria, se não a quase totalidade de tudo que foi feito, resolve dessa forma, tá? Mas tem muito mais dados por aí. E aí vem quarto ponto, aí vem uma oportunidade legal. Vamos lá. Esse aqui, ó, a web destampou isso aqui, texto, né? Texto era uma coisa, né, ficava lá nas profundezas, né? Um ou outro mexia com texto, né, processamento de caracteres, umas coisas assim, para que serve isso, não sei o quê. Não, mas aí quando você teve a web, você teve a produção maciça de texto, o texto virou um dado de primeira ordem. E complicado. Complicado por todas as características que a linguagem carrega, de ambiguidade, de falha, e inclusive problemas culturais, né? Você pega, por exemplo, redes sociais hoje em dia, existe um dialeto em curso lá, né? O português derrete nas redes sociais. Você olha assim, ele escorre pela tela, né? Fala assim, isso já foi português um dia, né? Derrete. Eu não sei aonde que a gente vai chegar, né? Nós vamos chegar numa grande torre de Babel que uma parte não vai conseguir entender a outra, né? Mas isso é um fenômeno cultural que tem que ser levado em consideração, não é texto, tá? Tem um outro tipo de dado aqui, que a própria emergência das bases de dados, dos bancos de dados, ela habilitou isso aqui, que são grafos, né? Ou seja, relações arbitrárias entre as entidades, tá? E aí você pode expressar relações que são bem mais ricas do que aquelas que podem ser expressas, bem mais ricas assim, não é que ela é mais rica, é que ela é mais clara, ela é mais sucinta do que o que você expressa no mundo tabular. No mundo tabular você consegue também, mas haja chave estrangeira aí para te atazanar, né? Aí tem 3 aqui, gente, que estão intocadas, né? Ninguém fez quase nada, não é porque eles não são importantes, não. É porque são difíceis. Som, imagem e vídeo. Tá? Vejam bem, o advento das câmeras digitais gerou uma quantidade quase infinita de fotos horríveis. Ô, gente, é muita foto ruim. É muita. Vocês imaginem a frustração do fotógrafo que está vendo a fotografia derreter na frente dele, né? Não obstante a foto ser ruim, a pessoa agora tira foto de si mesma, né? E faz algo duplamente ruim na maioria dos casos, né? Então, mas vejam bem, isso é a nossa sociedade, isso é a nossa cultura. Vocês imaginem a quantidade de informação que... Eu deixei aceso isso aqui não, né? A quantidade de informação que está embutida em todo o som, imagem e vídeo que existe e está armazenado e que foi parcamente utilizado até o momento. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Tá? Então, esse trabalho na direção de como que nós vamos promover som, imagem e vídeo de registros a dados é uma pergunta de ouro. Pra vocês terem uma ideia como é que isso é uma pergunta de ouro, já tem alguns anos que eu vi essa estatística, que em algum momento, de todas as consultas que eram submetidas no Google,
todas as consultas que chegavam na máquina de busca do Google, 1/3 vinha do YouTube. De tudo que se perguntava para o Google, 1/3 era alguém que entrou no YouTube e fez uma consulta. Eu não tenho os números de qual que é o número de usuários, etc, etc. Mas isso, pelo menos, ele dá um indício de que é difícil você encontrar alguma coisa, por exemplo, em termos de vídeo. Você olha muito mais pela tag, pelo título, não sei o que, etc. Mas se você olhar e falar assim, eu quero um vídeo de um homem correndo no campo. Ninguém sabe responder isso aqui. Eu quero pegar o vídeo dos políticos e contrastar todas as vezes que eles caíram em contradição. Isso é bom. Isso é legal. Gente, para e pensa na dificuldade de resolver essa pergunta. Quero achar contradições nos discursos políticos. Não, mas você tem que fazer o casamento. Tem que falar assim, ó, fulano, né, qual o assunto que ele estava falando, não sei o quê, parari. Não, assim não. Isso aí é regra de default, tá? Então, quando a gente fala de dados, eu acho que tem muito por vir ainda, tá? Isso é uma coisa importante. E os desafios, quando você fala de dados, eles são os mesmos, tá? Independente do tipo de dado, você tem um problema de armazenamento, você tem um problema de acesso, ou seja, como que você acessa, indexa, não sei o que, etc. Você tem toda a parte de engenharia de dados, como é que você integra, como é que você limpa, como é que você transforma, como é que você visualiza aquele dado. Todas essas são questões em aberto. E o que eu quero enfatizar essa questão em aberto? Eu quero enfatizar que questões em aberto são as questões que nós, da área, devemos prestar atenção. Uma parte importante do meu argumento hoje aqui, gente, é o seguinte, não vamos aqui nos iludir que se a ciência dos dados der certo, quem estiver fazendo o que o pessoal da face vai fazer, vai se tornar irrelevante. É o professor de Word. Então, o profissional de computação, ele não tem que ficar tentando ocupar o espaço que é de outra pessoa, porque se ele fizer isso, ele vai fazer por curto tempo. Então, os problemas aos quais nós devemos nos dedicar são problemas computacionalmente densos e complicados. É nessa hora que a gente começa a decantar o que efetivamente acontece, tá? Bom, vamos pegar um caso aqui de limpeza e transformação, só para vocês verem como é que... Eu vou começar a misturar uns exemplos práticos aqui. Existe, né, em computação, em mineração de dados, né, existe uma coisa que se chama a maldição da dimensionalidade. Tá? E a maldição da dimensionalidade, ela diz mais ou menos o seguinte, mais pode ser menos. Se você acrescentar dados demais, você perde capacidade discriminativa, você perde capacidade de avaliação. E esse experimento aqui, ele mostra exatamente isso. Tá? Então, o que é esse experimento? É o seguinte, eu peguei um cubo, eu devia ter botado a figurinha do cubo também. Eu peguei um cubo e eu botei uma esfera dentro do cubo. Tá? Todo mundo visualizou aí? Então você tem uma caixinha, um cubo, e eu botei uma esfera que o raio da esfera é exatamente metade da aresta do cubo. Todo mundo viu? Então tá. Aí eu peguei, né, esse cubo, que é 3 dimensões, e eu fui aumentando as dimensões do cubo. Então eu fiz um cubo 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões, e eu fui fazendo isso. E eu fui vendo o que acontecia com o volume da esfera dentro do cubo. E aconteceu isso aqui, gente. Até mais ou menos 5 dimensões, cadê o negócio? Sumiu. Não consigo ver. Bom, até mais ou menos 5 dimensões, ele foi crescendo
depois ele desceu e a partir de 20 dimensões ele zerou. Por quê? Porque o volume da esfera tende a zero e todos os pontos da esfera vão para a sua superfície. E aí, quando isso acontece, todos os pontos ficam o quê? Iguais. Isso pode fazer experimento. Né? Você vai calculando lá, tem uma função, não sei das quantas lá, você vai calculando, você vai vendo que o volume da esfera tende a zero. E aí, quando o volume da esfera tende a zero, todos os pontos ficam iguais, porque estão todos na casca da esfera, e aí você não consegue mais diferenciar. E isso acontece rápido, hein? Muito rápido. Então, ou seja, quando nós temos técnicas como essa de você reduzir a dimensionalidade, isso é importante. Aí vem um outro caso aqui, que é só para a gente ir ilustrando, né? Que é como é que você resolve isso na prática. Então aqui, por exemplo, eu tenho os dados tridimensionais e eu tenho duas formas de reduzir a dimensão desse dado, que é dado por esse plano aqui, ó. Então eu tenho um plano aqui, ó, e eu tenho um outro plano aqui. Vocês vejam que esse plano da direita, os pontos ficam muito mais embolados do que no plano da esquerda. O que isso vai me dar? Isso é uma técnica que chama PCA, né? E o que ela vai fazer é o seguinte, ela vai espalhar os pontos o máximo possível, que significa o quê? Que eu estou perdendo menos informação. Agora, a dúvida aqui, o ponto que eu quero mencionar para vocês é o seguinte, isso é um exemplo, tá? Mas é um exemplo que mostra que os problemas não estão resolvidos e que é importante que você entenda um pouco o princípio ativo que está por trás daquilo para que você possa fazer bom uso das ferramentas. Lembra aí que eu mencionei para vocês que o SAS tem 300 técnicas, tá? E cada uma dessas técnicas você tem que entender um pouco do que a técnica faz para poder utilizar. Nós vamos mencionar isso mais tarde depois, tá? Aí a gente chega aqui no conceito de mineração de dados, que era uma caixinha naquele processo e que ficou perdida lá naqueles vários processos como uma parte técnica. Por que eu vou focar nesse processo de mineração de dados? Eu vou focar nesse processo porque ele é intensivo, né? As técnicas de mineração de dados, em geral, elas têm um custo exponencial e elas são muito caras, ou seja, se você não fizer um bom trabalho com relação a isso, o seu custo explode e o seu processo como um todo ele fica inviável. Tá? Então, esse é um dos conceitos que são colocados, e ele é um conceito mais antigo, mas ele expressa alguma coisa, alguns aspectos interessantes aqui. Então, o que é a mineração de dados? Isso aqui é uma definição livre aí que circula na internet. É a extração automática de conhecimento ou padrões que são interessantes a partir de grandes volumes de dados. Tá? 3 componentes. Primeiro componente, extração automática de conhecimento ou padrões. Surgiu uma coisa nova aqui, e que ela vai ser inerente a tudo que a gente falar daqui para frente. Padrões. Né? Por quê? Porque conhecimento é algo etéreo. Né? Para cada um que eu perguntar assim, o que é conhecimento? Cada um vai me responder uma coisa diferente. Agora, o padrão, ele é o quê? Ele é um conhecimento formatado. Né? Então, ao invés de você tentar fazer um modelo de conhecimento que cai numa outra área, você, na verdade, você mapeia aquele conhecimento naquele padrão. Tá? Então, essa é a saída pela direita que a área deu, eu vou dar alguns exemplos depois para vocês. Tá? O interessante aqui, o que ele quer dizer? É que sempre vai existir um embate entre o objetivo e o subjetivo. Objetivo, subjetivo. Então, o que você quer é sempre subjetivo, mas o que você faz é objetivo. Como que você casa uma coisa com a outra é sempre complicado. E aqui, ó, grandes volumes de dados, o que significa? Que não dá para fazer na mão. Tá? Então você tem que criar alguma forma automatizada de fazer isso. Então, esses conceitos, como eu mostrei para vocês no início, mineração de dados, aprendizado de máquina, não sei o quê, eles são conceitos que eles se misturaram muito hoje em dia. Tá? E todos eles compartilham mais ou menos das mesmas questões. Essas técnicas de mineração de dados, elas podem ser utilizadas em vários cenários aqui de engenharia de dados, caracterização e previsão. Tá? Mas tem uma coisa que isso é uma mensagem que eu acho que é interessante que vocês levassem também, que é o conceito de modelo. Eu vou ler a definição, tá? Nós vamos discutir ela um pouco.
Então, ou seja, um modelo representa a natureza ou realidade de uma perspectiva específica. O modelo é uma construção artificial onde todos os detalhes, né, desnecessários foram removidos ou abstraídos, enquanto que características fundamentais necessárias para análise e entendimento foram mantidas. Vejam bem. Vamos fazer uma analogia aqui. O que é um programa? Né? Vamos pensar um minuto aqui, o que é você fazer um programa? Um programa é que você tem um problema, né? Você tem uma tarefa a ser desempenhada, você tem alguma coisa, você identifica quais são as características relevantes e interessantes daquela tarefa, aí você faz a transição para um mundo abstrato do que é computável, né? Você concebe o programa, implementa, etc., e aí você aplica o programa, o resultado dele, de novo no mundo real. Todos os programas, de uma forma ou de outra, são assim. Na verdade, a parte mais interessante da computação, pelo menos na minha visão, é exatamente esse processo mental de você abstrair a realidade, codificar e devolver para a realidade. É um processo mágico, gente. É um processo que não existe. Cada um dos programadores chegou lá por um caminho diferente. Mas, por outro lado, ele é exatamente a essência da computação. Quando a gente fala de modelos, nós estamos falando de uma coisa muito parecida. Você tem lá aquela montanha de dados, uma montanha de coisas que você pode utilizar, e você tem que não só escolher quais daqueles dados você vai utilizar, como a forma, o modelo que vai conjugar aqueles dados. Então, o conceito de modelagem aqui, ele é um conceito chave. Ele é chave. Tá? Ou seja, no cerne de tudo que se fala de ciência de dados está o quê? Está a concepção do modelo. Ou seja, como que você vai responder uma pergunta? Você responde uma pergunta em cima dos dados através de um modelo que começa subjetivo, abstrato, mas que eventualmente ele se materializa num conjunto de procedimentos, funções, etc., que são aplicados nos dados. Eu acredito que a complexidade da programação e de conceber um modelo é a mesma. A diferença aí que eu acho que nós temos que investir nela é o seguinte: o modelo, obviamente, ele depende do domínio, ele depende do conhecimento de domínio, ele depende da experiência da pessoa. Então, eu acho que é mais viável nós ensinarmos as pessoas a pensar abstratamente do que nós ensinarmos as pessoas a programar. Porque a programação, ela põe um nível de abstração a mais, ou ela põe uma caixa em volta da pessoa. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um irmão, que ele é biólogo. Tá? E nas minhas aventuras aí em bioinformática, às vezes eu conversava com ele e havia claramente uma diferença. Né? Por quê? Porque eu sempre buscava generalizar, mas o biólogo pensa por exceção. Então ele sempre tinha uma exceção e eu estava sempre indo na direção contrária. Né? Então vejam bem, você ensinar as pessoas a pensar abstratamente não é uma coisa simples. Tá? Então eu acho que você, de alguma forma, introduzir e trazer esses modelos é um desafio gigantesco. Ou seja, você explicar para a pessoa que ela vai ter um dado de um lado e ela vai ter um modelo do outro, não é uma coisa simples. E que ela vai ter que conceber o conjunto de transformações, mesmo que sem entrar no mérito como que aquilo vai ser feito, que vai levar esse dado para esse modelo, também não é simples. E que se a gente conseguir isso, nós sim vamos ter um alcance do ponto de vista da ciência dos dados muito maior. Ok? Então, pensem nisso, tá?
Ou seja, às vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, é só esse dado, é só analisar o dado. Não é só analisar o dado. A tarefa de análise de dados, ela é tão complexa quanto pensar um programa, pensar uma solução algorítmica para um problema. Esse é um ponto importante aqui. Bom, e aí entra um segundo ponto que eu vou ilustrar com algumas coisas de mineração de dados, que veja bem, para a construção desses modelos, em geral você vai se basear em paradigmas. Então você tem paradigmas, que são esses paradigmas? É de onde vem o fundamento, é de onde vem a concepção da estratégia de solução. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês, vou tentar fazer um paralelo aqui. Então nós vamos falar de 4 paradigmas. Tá? O combinatório, o probabilístico, o algébrico e o baseado em grafos. E eu vou tentar dar um exemplo de cada um deles. Tá? Então deixa eu falar aqui do combinatório. Qual é o meu problema? O meu problema é, eu tenho lá um monte de... Vou pegar o caso clássico, tá? Eu tenho as compras da Amazon. Esse é um caso real, né? Tudo que a pessoa já comprou na Amazon. Né? E o que eu quero saber são aquelas compras que várias pessoas, ou seja, todo mundo que comprou o livro A, comprou o livro B. Todo mundo que comprou o livro C, comprou o livro D. O uso disso a gente vê todo dia que a gente entra lá. Quando você entra, ele vai e te faz um monte de sugestões. Aquelas sugestões são baseadas em quê? No que você viu e no que você comprou. Ok? Todo mundo pegou qual é o problema? Recomendação. Um outro nome disso. Qual que é a estratégia? Estratégia aqui, aí vocês começam a ver o porquê que esse problema é combinatório, né? A estratégia é que você vai caminhar pelo espaço de busca de possíveis conjuntos de itens e vai ver quais daqueles ocorrem. Qual que é o problema? Tem um número exponencial de conjuntos de itens. Se você tem n itens, você vai ter 2 elevado a n itens. Vou pegar um caso fácil, que a gente nem sabe quantos produtos tem na Amazon. Mas você pega um supermercado deste bairro aí, que uma vez eu vi esse número, ele tem 5.000 itens em prateleira. Então, se eu for olhar os pares de itens, vai ser o quê? Vai ser 5.000 vezes 4.999 dividido por 2. Vai dar 12 milhões e meio de combinações. Se eu quiser saber triplas, eu vou multiplicar por 4.998 e vou dividir por 3. Vocês veem que claramente o jogo aí não é um jogo simples. Tá? Ele cresce muito rápido. Tá? Ou seja, o problema combinacional, ele é o quê? É que você modela o problema e você tem um espaço de busca gigantesco. Mas aí você tem que buscar uma forma inteligente de caminhar ali. E aí é que está o segredo da história. Então, por exemplo, esse problema que eu acabei de falar, olha só, isso aqui são todas as combinações possíveis se a gente tivesse 5 itens. São 32. Todo mundo absorveu ali a lógica? Nenhum, 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo viu aí? Então, ou seja, na verdade, existem técnicas que elas fazem o quê? Elas reduzem o que você tem que fazer. Ao invés de você ter que testar cada um desses, você testa uma coisa muito menor. Tá? Então isso vem de onde? Vem exatamente da lógica combinatória do processo. Tá bom? Vamos lá. Segundo caso, probabilístico. Né? Pergunta também típica de muitos casos. Determine os grupos de entidades que são similares, porque se você souber quem é parecido com quem, você trata aquelas pessoas do mesmo jeito, ou você sabe o que fazer com elas. Né? Então, ou seja, esse é um caso clássico de quê? De segmentação, outros chamam de clustering, outros chamam de agrupamento. É um caso clássico, é uma tarefa clássica aí que aparece em várias áreas. Quando você vai fazer, por exemplo, análise de cliente, uma meta sua é fazer segmentação. Você quer separar quais são os bons clientes, quem que vai comprar, quem não vai comprar, quem é, segmentação. Tá? Caso típico. Estratégia. Aí veja bem, aí a minha estratégia ela é probabilística. E aí o conceito de modelo,
ele bate muito forte. Por quê? Porque você quer modelar a probabilidade, ali é off, tá? Tem um erro ali. A probabilidade de pertencer a um grupo como uma função probabilística. Tá? E a estratégia aqui é o seguinte, ou o desafio, é que a gente tem que encontrar um modelo que seja expressivo e simples. Deixa eu mostrar para vocês como é que isso não é tão simples quanto a gente acha. Então esse caso aqui, ó, é um dado bidimensional, né? Como vocês podem ver aqui, nós temos os triângulos e as bolinhas, e eu quero criar um modelo para os triângulos e para as bolinhas. Tá? Esse oval aí, ele representa o quê? Ele representa o meu modelo probabilístico. Né? Esse ponto preto no meio ali, ó, ele é tipo o centro do modelo, ou seja, o centro de gravidade, e isso aqui é a primeira fronteira do modelo, tipo o primeiro desvio padrão ou coisa assim. Tá? Então vocês vejam que esse modelo ele foi até bonzinho, né? Você veja que a maioria dos círculos estão dentro do modelo, a maioria dos triângulos estão dentro do modelo. Tá? Todo mundo viu isso? Só que esse modelo, e aí vem um ponto interessante da gente colocar aqui, esse modelo, ele ele é computacionalmente inviável. Né? Se você aumenta muito o número de dimensões, ele cresce demais por causa de covariância, etc. Não vou entrar no detalhe. Então, na prática, o que a gente faz? A gente faz isso. Tá? Essa técnica aqui é uma técnica que vários de vocês podem ter encontrado, já chama Naive Bayes. Tá? E por que ela é Naive? Ela é Naive exatamente por causa disso aqui, ó. Porque todas as ovais que ela gera, os eixos são paralelos aos eixos dos dados. Olha lá. Tá vendo? Ela não é inclinada. Porque para ela ser inclinada, você teria que ter a covariância que você não consegue calcular. Então você faz assim. Aí o que é o problema nesse caso? Isso é o quê? Isso torna o modelo viável computacionalmente, mas ao mesmo tempo ele fica limitado no que ele consegue fazer. Olha como é que ele agora já está confundindo ali as coisas, ó. As bolinhas com os triângulos. Tem um pedaço ali no meio, ó, que ele não consegue mais separar. Cadê? Não consigo. Tem uma interseção ali dos dois, ó, tá? Que ele não consegue mais separar. Isso é exatamente o compromisso que eu acabei de falar em termos de modelo, ou seja, é um modelo que é simples e representativo. Na prática, esse Naive Bayes ele funciona muito bem, mas ele tem dificuldades sérias aqui de conseguir fazer isso. E esse caso aqui? Aqui é que a coisa fica legal. Então você imagina o seguinte, eu quero ser capaz de separar todas essas coisas esquisitas. Então você tem o yin e yang, você tem uma fronteira ali, você tem os pontos dentro. Então eu quero ser capaz de separar isso tudo. Tá? Eu posso usar a mesma lógica de modelo probabilístico de densidade. Tá? Onde nesse caso, o importante é você saber assim, o que é semelhança, né, o que realmente compõe o modelo e o que não compõe. Vejam que tem vários pontos ali que estão representados como cruzinhas, que esses pontos eles se perdem. Tá? Mas os grandes contornos do modelo, eles estão presentes. Então aqui, mais uma vez, a gente vê aquele compromisso entre o detalhe, né, e às vezes a inviabilidade de computação e o não detalhe e a viabilidade de computação. Ok? Vou pegar mais um modelo aqui. Tá? Prever a classe de uma entidade. Caso clássico, né? Qual que é o caso clássico aqui? Banco. Você vai no banco e fala assim, eu quero um empréstimo. O cara olha para sua cara e fala assim, não. Por que ele faz isso? Porque ele viu, né, que quem faz escola de verão em computação tem um parafuso a menos e que não merece um empréstimo. Isso. Eu assim, pô, mas isso é injusto. Mas é esse o modelo dele, para o bem e para o mal. Em algum passado não muito distante, houve uma taxa de cano de alunos da escola de computação gigantesca, que levou ele a fazer isso. Mas vocês vejam o seguinte, o modelo de previsão, ele traz uma coisa diferente. Por quê? Porque se eu quero prever o que vai acontecer, aqui vem à tona um princípio fundamental de tudo em mineração de dados. E que, veja, não existe quiromancia, gente. Tá?
tudo em mineração de dados, em machine learning, em não sei o que, etc., se baseia num princípio simples. O passado vai se repetir no futuro. Toda vez que o passado não se repete no futuro, o que acontece? Dá errado. Tá? Vocês vejam, nós estamos num momento aqui que vários modelos vão para o brejo novamente. O que está acontecendo? O dólar rampando. Toda a lógica nossa de importação e exportação vai mexer. E não se sabe bem o que acontece. Porque você cai naqueles de curva, oferta, demanda, não sei o que, etc. Então veja, todos os modelos que falam de previsão, eles intrinsecamente estão perguntando o quê? O passado vai se repetir no futuro. Então o problema nosso é o quê? É encontrar o que no passado que foi característico e que vai diferenciar aquelas coisas que a gente vai trabalhar. O que é o desafio? Esse é um problema complicadíssimo, que é o viés e a variância, mas eu acho que dá para explicar direitinho o que é isso. Existe um teorema, deixa eu explicar essa parte aqui, que é só para vocês verem como é que essa coisa ela vai longe. Tá? Existe um teorema que se chama o teorema de que não tem almoço gratuito. Então, o nome dele é esse mesmo. E esse teorema ele diz basicamente o seguinte, e aí vem aqui, eu vou fazer agora aquele momento viagem astral da escola de computação, né? Ele se baseia também, agora vocês vão aprender um termo bonito, né? Na complexidade de Kolmogorov. O que é que acontece? Então, deixa eu tentar explicar para vocês. A complexidade de um problema, ela é intrínseca aos dados do problema. Vou dar um exemplo que todo mundo vivencia e todo mundo entende facilmente. Compressão, zip, sei lá, qualquer coisa de dados. Tem arquivos que você tem uma alta taxa de compressão, tem arquivos que você tem uma baixa taxa de compressão. Se você pega um arquivo tipo uma imagem, a compressão vai reduzir ali 1, 2%. Por que é isso? Por que é isso? Porque quando você faz a compressão, na verdade você está criando um modelo que vai permitir depois você restaurar aquilo que foi originalmente comprimido. Só que se aquilo é uma coisa complicada, o modelo é tão grande quanto o dado original. Entendeu? Então, ou seja, quando você cria qualquer modelo, e a compressão pode ser vista quando um modelo, existe, né? E aí é que vem, a complexidade de Kolmogorov, ela pode ser vista como isso. Ela é o quê? Ela é, quão complexo o problema é inerentemente. Então, veja bem, a complexidade de um problema, ela não vem do algoritmo que está tratando o problema, ela vem do problema em si. O algoritmo, ele é uma perspectiva para resolver aquele problema. Tá? E aí vem o teorema do almoço não ser gratuito. Cada algoritmo, ele olha um recorte diferente do problema. Então pode ser que para aquele caso que interessa, para o analista, um algoritmo vai funcionar melhor, ele vai recortar melhor o problema. Para o outro caso, ele pode não recortar melhor o problema. Então, e aí você chega o quê? Nessa lógica de viés e de variância. Todos os modelos têm um viés. E todos os modelos, eles são capazes de absorver uma variância nos dados. Tá? Quanto maior o viés, menor a variância que ele absorve. Talvez ele seja mais exato para aqueles dados específicos que você tem em mãos. Mas quando você mudar um pouquinho os dados, vai dar tudo errado. Tá? Se for o contrário, se o seu modelo absorver uma alta variância, ele vai ter um viés baixo. Mas aí o que ele vai ser? Ele vai ser pouco específico. Não tem uma resposta única para essa pergunta. Tá? Então, toda vez que você faz um modelo de previsão, você está basicamente se equilibrando no meio dessas coisas e tentando achar uma solução intermediária. Né? Então, vamos pegar um caso aqui clássico. Existe uma técnica badaladérrima que
que chama SVM, né? Support Vector Machines. E o que essa técnica faz, na verdade, aí vem a pergunta, ele fala assim, o que a técnica faz que tem a ver com classificação? O que essa técnica faz é o seguinte, ela olha um conjunto de pontos, temos aqui, né, os triângulos e os círculos, e ela encontra, que é essa linha mais forte aqui, e ela encontra o hiperplano separador dos triângulos e dos círculos que dá a maior distância do plano a esses pontos. É isso que ela faz. Então, aí vem a questão dos modelos algébricos. Os modelos algébricos, eles vão dar respostas da álgebra. E aí você adapta a resposta da álgebra para o problema que você quer resolver. Então você pega esse plano separador e você diz, tudo que está abaixo do plano é triângulo, tudo que está acima do plano é círculo. Aí vocês devem estar olhando e falando assim, mas tem uns ali que estão fora do lugar. Pois é, a técnica ela tem uma capacidade de amortecimento também de coisas que estão fora do lugar. Tá? Mas eu não vou entrar no detalhe disso. Mas o ponto principal é o seguinte, eu devia ter botado a outra figurinha aqui. Se o plano separador ele não for um plano, ele for uma coisa curva, o que vai acontecer? Vai dar errado. Porque o que a técnica faz é separar planos. Se não é plano, ela planifica. Da melhor forma que ela conseguir. E aí vem o quê? Aí o modelo não vai funcionar direito. Ou seja, um terceiro elemento, viés, variância e o quê? E o que o modelo é capaz de fazer. Ok? Último. Aí eu voltei no problema do meio lá. Determine grupos de entidades, não sei o que, etc. Aí aqui o que eu fiz? Eu vou pegar o mesmo problema lá do agrupamento, só que eu vou modelar como grafo. Como grafo. E aí dá pra gente ver aqui, ó. Então, ou seja, cada pontinho daqueles, eu peguei a distância de um ponto a outro e transformei numa aresta do grafo. E aí o meu problema de agrupamento virou o quê? Eu tenho que cortar esse grafo, de maneira que as ligações mais fracas possam ser rompidas e as mais fortes se mantenham. Por que eu achei interessante mostrar? Esse dado que está aqui, gente, é exatamente o mesmo dado que eu mostrei lá atrás, só que aqui ele está modelado como um grafo. Então eu tenho outras variedades aqui que eu posso exercitar, mas aí vem o seguinte, o que eu ganho, o que eu perco de fazer de uma maneira ou de fazer de outra maneira.